E aí pessoal, aqui é o professor Beto Brito do canal Literatura Legal e hoje nós iremos falar sobre um conteúdo que é importantíssimo para qualquer vestibular do Brasil, tá certo? Se você quer ter certeza de algo que vai ser cobrado no vestibular, pode ter certeza, romantismo sempre cai. E nós vamos falar hoje sobre poesia romântica. Vou fazer um método aqui bem simples, prático e rápido de você lembrar todas as gerações poéticas do romantismo e fazer sua provinha sem muitos transtornos, tá certo? Vamos lá, ó. Quando eu falo de romantismo, eu estou falando do primeiro movimento de nossa época nacional. Por ser justamente pós-independência do Brasil, esse período termina sendo mais cobrado em vestibulares porque ele representa a busca de nossa identidade nacional. Como ele tem elementos que já são propriamente brasileiros, os vestibulares gostam de cobrar mais, tá certo? Foi um movimento muito popular, porque era feito para a burguesia. A burguesia era uma classe que estava nascendo naquele momento do século XIX no Brasil, e aí por isso, pessoal, foi um tipo de texto muito acessível, que chegava facilmente na mão do povo, devido aos jornais e revistas que divulgavam essas obras desse período, tá certo? Então, ó, quando falamos de romantismo, lembrem-se que esse romantismo, ele pode se dar de três maneiras no Brasil, certo? Poesia, romance, que é a parte narrativa, e teatro, ok? Tem essas três etapas. Hoje eu vou tratar apenas dessa, da poesia, que é a produção lírica da época do romantismo. Quando falamos em romantismo, estamos falando de uma produção que vai dominar principalmente o século XIX. Lá na Europa ele nasceu no século XVIII, mas como nós tínhamos aqui um certo atraso cultural, ele termina chegando ao Brasil somente no século XIX, tá certo? Esse romantismo, quando estudado na poesia, ele vai ter qualidades bem simples de serem lembradas, porque são aqueles tipos de poemas mais sentimentais, feitos para atingir o coração do público consumidor. Então são textos emocionais, cheios de idealização, tudo é idealizado no romantismo, o amor é idealizado, o casamento é idealizado, a mulher é idealizada, até a morte é idealizada, certo? Com uma linguagem acessível, popular para a época. Profundo nacionalismo que poderá ser representado de inúmeras maneiras, como, por exemplo, valorização da natureza, do índio. Então, o romantismo é essa estética que sempre está nos vestibulares, tá certo, pessoal? Ó, quando nós falamos em romantismo e poesia, a divisão dessa poesia se dá em gerações poéticas. E essas gerações poéticas eu posso representar para vocês da seguinte maneira, ó. A primeira geração representa a introdução do movimento no Brasil, a segunda representa o auge do movimento no Brasil, a terceira sua decadência até o fim, tá certo? E aí então você divide aí o romantismo em três momentos, tá certo? Como esse primeiro momento aqui, que é a primeira geração, está mais próximo desse episódio aqui, ó, que aconteceu em 1822, o que foi que aconteceu em 1822? A independência do Brasil. Então, mais próximo temporalmente, ó, da independência. Então, devido a isso, essa geração é a mais nacionalista de todas. Por isso, é a geração conhecida como indianista. Por que a geração indianista? Porque o índio, dentro do romantismo, ele é visto como herói nacional. Então, o índio é a representação do nosso heroísmo. Foi aquele cara que estava aqui no Brasil antes do descobrimento, lutou contra o português, perdeu, mas lutou. Então, esse índio idealizado vira herói nacional, substituindo o cavaleiro medieval das obras românticas europeias. E aqui, ó, se destaca um grande nome, que é Gonçalves Dias, tá certo? Então, ó, falou Gonçalves Dias, lembra? Primeira etapa do romantismo, primeira geração, nacionalista ou indianista. Quando chega aqui, ó, no auge, nós chegamos à segunda geração poética. E como ela está no auge, pessoal, ela representa a etapa mais romântica do romantismo. Por isso que ela é conhecida como geração ultrarromântica. É aquela famosa geração do mal do século. O que é o mal do século? É um profundo pessimismo que aflige os autores desse período, fazendo com que eles busquem a morte como forma de saída para os seus problemas. Então, um tema muito frequente aqui, pessoal, ó, é a morte como forma de evasão. Claro que eles não vão tratar somente de morte,
saudade, morte, solidão, temas mais pessimistas e intimistas. São temas pessimistas e intimistas, são temas para baixo, pessoal. Dor, desespero, angústia, solidão, sofrimento e de caráter intimista, porque vem do eu do autor. Então eles vão tratar aqui de coisas tipo: eu amo, eu sofro, eu quero morrer. Eu amo, eu sofro, eu quero morrer. Eu amo, eu sofro, eu quero morrer. Só isso, ok? Aqui, ó, nós temos como destaque um poeta chamado Álvares de Azevedo, que é conhecido como poeta do tédio, poeta da morte. É o poeta que melhor representa essa geração conhecida como geração do mal do século. Pode ser chamada também de byroniana, viu, minha gente? Byroniana por quê? Porque é fortemente influenciada pela poesia de Byron, poeta inglês, Lord Byron. Ó, aqui também tem um outro carinha chamado Casimiro de Abreu, que é o poeta da saudade, um poeta também bastante pessimista, vinculado a essa segunda geração. A terceira geração, pessoal, ela tá aqui, ó, no finalzinho do romantismo. Como esse é o finzinho do romantismo e pós período romântico, isso aqui é romantismo, após o período romântico começa o realismo. Então os autores desse momento aqui final já terão uma certa visão mais racional. E aí então essa poesia aqui, ó, é uma poesia social, de caráter abolicionista, tá certo? Aqui nós teremos uma poesia chamada de condoreira. Por quê? Porque o condor passa a ser símbolo de liberdade. É uma ave que voa muito alto, é uma ave andina, então ela é muito difícil de ser aprisionada e passa a ser símbolo dessa geração, que é uma geração que busca a liberdade. E aí o grande nome dessa geração é o poeta baiano Castro Alves, conhecido como poeta dos escravos, tá certo? Então, ó, o que é que você vai ter que lembrar no dia que estiver respondendo questões sobre romantismo e poesia simples? Ó, primeira geração, proximidade com a independência do Brasil. Historicamente, esse evento vai influenciar os autores da geração, fazendo com que eles busquem temáticas mais voltadas ao Brasil, ou seja, a temática indianista. Segunda geração é o auge do romantismo, momento que o romântico é mais romântico, e aí então ele vai se apegar a temas mais sentimentais, uma geração mórbida. E aí então aqui, ó, a morte é um dos temas. Álvares de Azevedo é o destaque dessa geração. Já a terceira, como já estamos na decadência do romantismo, transitando para o realismo, o autor já tem uma certa preocupação social. E aqui a poesia republicana, abolicionista, e o grande destaque é Castro Alves. Pronto, poesia romântica é isso aqui, pessoal. Cair algo além disso é muito difícil. Claro que tivemos outros autores de destaque aqui, como por exemplo, ó, tem um carinha que eu colocaria aqui para vocês, o Fagundes Varela. O que quer dizer esse fato dele estar aqui dividido, hein, minha gente? Porque ele é de transição, ele tem um pezinho na segunda e um pezinho na terceira geração. No entanto, não é um autor tão popular. Os vestibulares preferem o Álvares de Azevedo, o Castro Alves e o Gonçalves Dias, tá certo? Então, romantismo, poesia, poesia sentimental, linguagem popular, idealização, nacionalismo, muita subjetividade, metáforas para representar a expressividade do artista, tá bom? E a poesia vai ser dividida nessas três gerações. Primeira indianista, segunda mal do século, terceira condoreira, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se gostou, curte, compartilhe em suas redes sociais e não esquece de colocar o sininho aqui, se inscreve no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo. Falou, tchau!